Olá, graça e paz sejam multiplicados. Hoje é segunda-feira e o que tem na segunda-feira? Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luana e hoje você está na série Mulheres na Bíblia, o que podemos aprender com elas. Glória a Jesus! E hoje nós iremos aprender 3 pontos importantes na vida de uma pessoa muito especial, na vida de Dorcas. Isso mesmo, a história de Dorcas, meus queridos, está lá em Atos capítulo 9, a partir do versículo 36. E nós vamos estar fazendo essa leitura para que você possa compreender melhor a história dessa mulher. Eu peço desculpa pelo barulho, porque se eu for para eu esperar fazer silêncio na minha rua, eu não gravo dia nenhum, infelizmente. Mas, né, eu acredito que o som deve estar bem baixinho aí quando passa um outro carro apenas. Eu vou tentar cortar, se eu não conseguir, os irmãos me perdoem, tá bom? Então vamos fazer a leitura para ficar redondinho essa história nos nossos corações? Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naqueles dias ela adoeceu e morreu. Tendo-a levado a um quarto alto na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorasse em vir até eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Então, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentando-a viva. Foi isso conhecido por todo Jope e muitos creram no Senhor. E ficou Pedro muitos dias ali em Jope, em certa casa do Simão Curtidor. Vamos lá, olha, são poucos versículos do 36 ao 43, né, do capítulo 9 de Atos. Nós encontramos essa história, né, um pouco triste, mas com um final muito feliz, né? Aqui estava Dorcas, ela era uma costureira, trabalhava ali então com agulhas, com linhas e com panos, mas isso não a impediu de ser uma serva fiel ao Senhor Jesus. Bom, as Sagradas Escrituras vai dizer já de início a respeito, né, que ela morava ali em Jope. Jope, para quem não sabe, hoje fica na região sul de Tel Aviv, né, uma região chamada Jafa hoje, e ela foi muito conhecida pela história de Jonas. Lembra? Quando Jonas, ele pegou uma embarcação ali na cidade de Jope, fugir da ordem de Deus, né, que havia mandado ele ir para Nínive, não é mesmo? Então Jope ficou conhecida ali. Bom, ela era uma mulher da cidade de Jope, costureira, e a Bíblia vai nos dizer que ela era uma discípula. Isso mesmo, ela era uma discípula. E era discípula de quem? Discípula do Senhor Jesus Cristo. E através da palavra santa do Senhor, nós aprendemos que ela era uma discípula fiel, genuína, autêntica, com caráter. Por que eu posso dizer isso? Olha, vamos ver a história, né? A Bíblia diz que ela era uma mulher que praticava boas obras e dava esmolas. Então, ela praticava ali os ensinamentos de Jesus. Ser discípulo, meus amigos, meus irmãos, é exatamente isso, é seguir algum ensinamento do mestre, né? Alguns ensinamentos do mestre. E era justamente isso que ela estava realizando, seguindo o padrão daqueles que queriam servir, então, ao mestre Jesus Cristo. Primeiro exemplo que eu quero trazer nessa história de Dorcas, né? O exemplo que nós aprendemos com essa mulher é que precisamos ser discípulas, né? Precisamos ser discípulas. Mas como assim?
Nós precisamos, irmãos, observar aquilo que o nosso mestre deixou escrito, aquilo que ele realizou nessa terra, aquilo para qual ele veio para realizar e nos deu uma incumbência, né? Ele nos disse que logo ele voltaria e que durante esse processo nós deveríamos seguir as suas pisadas, seguir o seu modelo de vida. Então nós precisamos seguir o modelo do nosso mestre, fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. E essa mulher, Dorcas, irmãos, ela resolveu ser uma discípula e seguir as obras do mestre. Ela não precisou inventar moda, ela não precisou inventar alguma coisa a mais para ela fazer, não. Ela sabia costurar e foi assim que ela demonstrou ser discípula de Cristo, né? Realizando ali as boas obras, atendendo às necessidades daquelas viúvas e de algumas outras pessoas, né? Atendendo às necessidades básicas daquelas pessoas, porque a Bíblia vai dizer que ela praticava as boas obras e dava esmolas, né? E quando Pedro chega naquela cidade ali de Jope, né? E ele vai subir naquele quarto, quem estava ali? Muitas viúvas, e elas mostravam para Pedro as roupas que Dorcas tinha feito. Certamente, meus queridos, não era por conta das roupas, dos vestidos, da costura, mas era por quem Dorcas era, né? Uma mulher que a Bíblia diz ser discípula, né? E participar dessa bênção de ser ressuscitada por Pedro, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus. Eu acredito, né, que era uma mulher de grande valor para Deus, assim como eu e você também. Então, o primeiro exemplo que eu quero tirar para nós dessa mulher nesse estudo que nós estamos fazendo é que nós precisamos seguir o mestre, ser discípulos do mestre, né? Ser aquilo que ele nos chamou para ser e fazer aquilo que ele nos chamou para fazer. Dorcas tinha na mão agulha, linhas, panos, e ela realizou ali o que ela podia fazer de melhor através daqueles instrumentos de trabalho. E o que eu e você temos feito? Às vezes nós damos desculpas que por conta do nosso trabalho nós não podemos realizar algumas obras para a igreja. Mas não é só isso que Jesus deseja de nós, de maneira alguma. Ele quer nos usar, meus amados, nos lugares que nós estamos, lá no nosso trabalho, na rua, na nossa casa, na igreja. Jesus, ele não disse que iria ali levar a gente para alguns lugares específicos para que nós pudéssemos pregar a sua palavra. Não, ele falou que era para nós pregarmos a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, né? Então, seja no seu trabalho, realizando aquilo que você faz, fale do amor de Cristo. Fale das obras de Deus, pratique as boas obras, pratique os ensinamentos cristãos, seja um cristão de caráter, seja um cristão genuíno, influencie as pessoas que estão ao seu redor, influencie os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho, influencie a sua família, influencie ali o grupo que você está inserido na comunidade cristã ou na comunidade social, influencie as pessoas que estão ao seu redor. E isso me leva para o segundo exemplo que eu quero tirar aqui da vida de Dorcas, né? O primeiro, então, é ser discípula de Cristo, é realizar a obra que Cristo nos chamou de acordo com aquilo que nós temos nas nossas mãos. E o segundo exemplo que eu quero trazer para nós está também intimamente relacionado a ser discípulo de Cristo, que é deixar marcas nas pessoas que estão ao nosso redor. Como eu já disse, quando Pedro chegou naquele quarto, né, estavam ali o quê? Muitas viúvas chorando. Então elas estavam ali perante a falta de uma costureira, mas a falta de Dorcas, né? Então, na própria palavra nós vemos aqui, ó, que quando ela morreu e ela foi depositada, foi colocada, né, naquele quarto, na parte superior, que a cultura ali dizia que ela podia ficar ali até 3 dias antes de ser sepultada, né? Então ouviram os discípulos que estavam ali, que Pedro estava, né, em Lida, uma cidade muito perto. E aí eles correram para chamar Pedro, para que ele fosse até aquela cidade, até a casa daquela mulher. Então veja bem,
Dorcas, ao meu ver e pela leitura das Sagradas Escrituras, né, aqueles discípulos disseram: meu Deus, nós precisamos fazer algo por esta mulher que nos abençoava, por uma mulher fiel, por uma mulher de caráter, não é verdade? Então, segundo exemplo, eu acredito fielmente pela leitura que essa mulher deixou marcas nessas pessoas, e através dessas marcas eles se sentiram ali obrigados a fazer, a tentar realizar algo por Dorcas naquele momento. E foram chamar a Pedro, sabendo de todos os milagres que estavam acontecendo através da vida de Pedro. E chamaram Pedro, né? E Pedro orou por ela e ela ressuscitou para a glória de Deus. Então, o segundo exemplo, deixe marcas nas pessoas, deixe marcas boas, deixe marcas que as pessoas olhem para você e digam: essa me ajudou a realizar isso. Essa orou por mim num tempo que eu estava em aflição. Essa me estendeu as mãos nos piores momentos da minha vida. Essa me ajudou a levantar quando eu estava caído, né? Então que você deixe marcas nas pessoas que estão ao seu redor, que na sua ausência eles tenham prazer em dizer que fulano faz falta, né? Que você faz falta, né? E que você deixe essas marcas nas pessoas, marcas que as pessoas olhem e tenham vontade de ligar e receber uma palavra sua, uma palavra de avanço, de fé, de esperança, né? De dias melhores, uma pessoa marca nas pessoas, assim como Cristo deixou, né? Marcas nas nossas vidas. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que tem prazer em nos abençoar. E Dorcas foi essa mulher, ela deixou marcas tanto naqueles discípulos que foram chamar Pedro, quanto nessas mulheres viúvas que choravam e prantearam ali a sua morte, com certeza, por saudade, por querer que Dorcas estivesse ali com elas muito mais tempo, né? Então esse é o segundo exemplo que eu vejo nessa passagem. Bom, e para encerrar a nossa pequena meditação nesta mulher, eu vejo que Dorcas era uma mulher bondosa, uma mulher altruísta, né? Todos ligados com ser discípulos de Cristo, não é verdade? Mas a Bíblia vai nos deixar claro que ela era uma mulher bondosa. Ela vivia, vamos lembrar que ela vivia em um tempo em que a pobreza é uma coisa que estava em alta, e ela foi bondosa o suficiente para dar esmolas para as pessoas, né? Dar esmolas significa que ela abençoava as pessoas com as suas necessidades, né, ali da sua vida. Então veja bem, mesmo em uma sociedade que talvez ela também tivesse algumas dificuldades ali, mas ela fazia a obra de Deus, dava esmolas. Então nós vemos que ela não era apegada ao dinheiro, o dinheiro não era o seu Deus, né? Ela tinha prazer em abençoar as pessoas, ela tinha prazer em ajudar as pessoas, então ela dava esmolas para os mais necessitados, para os mais carentes. Então veja bem, uma coisa ligando a outra. Primeiro, ela era discípula e fazia aquilo que o mestre mandava. Segundo, ela deixou marcas nas vidas das pessoas, assim como Cristo deixou também na nossa. E o terceiro exemplo é que ela praticava essas boas obras, dava esmolas. Então isso nos mostra que ela era bondosa e ela era altruísta, né? O dinheiro não era o seu rei, não era o centro ali da sua vida, mas ela tinha prazer em dar, em abençoar as pessoas. E é isso, meus irmãos, que nós devemos ter também. Compartilhar aquilo que nós temos, compartilhar as nossas bênçãos, plantar as sementes, né? Porque essas sementes, elas vão germinar e elas vão dar frutos em determinada estação certa. Então tem um versículo que diz que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrá-lo. É isso mesmo, se você doa para alguém, se você lança a mão de uma semente na vida de alguém, seja uma ajuda financeira, seja uma ajuda espiritual, emocional, meus queridos, fique tranquilo que essa semente ela vai germinar e ela vai dar frutos e você vai poder colher esses frutos, né? A palavra do Senhor ela é fiel, né? Quem planta, colhe. Então plante coisas boas. Plante sementes boas, que elas vão germinar e você será ricamente abençoado.
Bom, estes são os 3 exemplos na vida de Dorcas que eu queria trazer aqui para você e eu fiquei muito feliz em conhecer e em estudar um pouquinho mais sobre a vida de Dorcas. E eu chamo você também para que você possa ver, né, as outras mulheres que nós já temos aqui no nosso canal, muitas mulheres, muitos vídeos já, e você pode ali se deleitar na presença do Senhor através dos exemplos dessas grandes mulheres de fé que nós estudamos. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas o Espírito Santo, este não, esse ele vai continuar falando ao meu e ao seu coração até o dia em que o Senhor vier e buscar a sua igreja. Graça e paz, até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.